Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje é exatamente a terceira obra de Immanuel Kant, de uma série que fizemos da obra do filósofo, e vamos encerrar estas pílulas sobre Immanuel Kant nesta obra. Antes de prosseguir para o tema e outros avisos, peço aquela gentileza de dar o like, comentar e etc. Contribui muito, motiva muito o nosso trabalho de difusão cultural que estamos levando aqui adiante nestas pílulas. Pois bem, nós vimos uma série de temas até então em Immanuel Kant e da sua importância para a história da filosofia e do pensamento em geral. Esta obra aqui, A Crítica do Juízo, tem desdobramentos diversos, não só na área das artes, por exemplo, mas também em outras ciências que trabalham a partir do fenômeno cultural, porque, de certa maneira, a ideia de juízo é uma questão inerente à nossa condição, como nós formulamos certos juízos, certas apreciações da realidade, e estas apreciações acabam sendo, na maioria das vezes, a forma mais importante de como nós nos orientamos na vida prática. Kant, quando delimita a questão de Deus no âmbito do conhecimento e diz que não é possível, por exemplo, produzir conhecimento de Deus do ponto de vista da razão, como ele estabeleceu naquela obra, ele não quer dizer que Deus não exista, ele apenas quer dizer que nós, enquanto pessoas, lidamos com a realidade desta forma e que esta dimensão do sagrado fica para outras obras, desde a obra Crítica da Razão Prática, como aqui no caso desta obra chamada Crítica do Juízo ou do Gosto. Portanto, uma das questões mais importantes aqui que o filósofo procura resolver é como fazer a ligação entre a ideia de fenômeno e númeno. Lembra que lá na Crítica da Razão Pura, o autor exatamente diz que nós produzimos conhecimento a partir apenas daquilo que toca a nossa sensibilidade. Ali estão todos os critérios e todo o jogo estrutural de como produz conhecimento, depende necessariamente desta condição. Nós, a partir dos fenômenos, ou seja, daquele aspecto das coisas que tocam a nós, sinalizando de modo muito robusto do ponto de vista lógico, argumentativo, que não é possível a gente avançar para além dessa ideia do fenômeno, fazendo uso da razão. A razão dependeria, por exemplo, que os objetos se apresentassem na ideia de espaço e de tempo, e nós então perceberíamos esta dimensão fenomênica das coisas, e o conhecimento seria produzido a partir disto. Aqui o autor quer resolver isto. Ele quer entender se é possível nós podermos reconectar, uma palavra contemporânea, não era da época dele com certeza, mas fazer a ligação entre o fenômeno e o númeno. Aqui quer dizer que quando a gente percebe as coisas, nós perceberíamos só uma face delas e não a sua interioridade. Nós perceberíamos apenas uma exterioridade das coisas. Isso é óbvio que tem discordância histórica, né? O filósofo Schopenhauer é um deles, e outros filósofos anteriores não pensavam dessa forma. Mas a riqueza da história da filosofia está nessa disputa de ideias e de argumentos. Então, a ideia é que há em nós uma faculdade, né, que captura esta ligação, este vínculo entre o fenômeno e as coisas. E aí, o que o filósofo tenta aqui também articular é esta ideia de natureza e liberdade. Como nós, enquanto pessoas, temos em nós mesmos um aspecto da natureza, desta coisa em si, mas temos também, e soa de certa maneira mecânica, esta ideia de natureza em nós, portanto uma espécie de condicionamento de nós mesmos, mas nós temos também uma ideia de liberdade expresso na vontade, que falamos um pouco sobre a obra passada, Crítica da Razão Prática. E aí, o desejo que o juízo tem, a capacidade de formular juízo, é exatamente assumir algo que é particular dentro de algo que é universal. Então, nós contextualizamos, por assim dizer, as coisas particulares com a universal.
A questão aqui é que nós vamos observar que isso é difícil ser feito para esse propósito, porque nos falta uma parte muito importante. Se na crítica da razão pura nós teríamos esse referencial, seja nas 12 categorias a priori, ou na condição de espaço e tempo dos objetos, aqui nós vamos observar que falta-nos uma parte. Mas mesmo assim a razão se movimenta nesse sentido. Só que ela movimenta de um jeito diferente do que a da crítica da razão pura. E aí nós teríamos dois juízos nesse processo nosso. O chamado determinante, que é dado o particular ou o universal. De certa maneira, a crítica da razão pura, ela trabalha com esse tipo de juízo. Ele já é dado algo, e esse algo, a partir dele, a gente consegue trabalhar. E o juízo reflexivo, que só apresenta para nós o particular. E aí nós fazemos uma operação, e esta é a operação arriscada, de que há, enquanto hipótese, de que há uma finalidade na natureza. E é a partir então desse dado particular que a gente relaciona isso com uma totalidade. Nesse caso, por exemplo, a ideia de Deus mesmo, a ideia de uma inteligência cósmica, que faz com que a realidade pareça ter um fim, um propósito. Kant vai pensar nessa perspectiva. Ainda que do ponto de vista do conhecimento, a gente não consegue fazer isso como foi feito na crítica da razão pura. E aí nós vamos ter que fazer isso de duas formas. Esse processo de meio que examinar uma natureza, uma finalidade, perdão, quer dizer, um propósito, para que foi feito isto, nós vamos fazer isso de duas formas, né? Refletindo sobre a beleza, portanto a ideia do juízo estético, e nós vamos fazer isso refletindo sobre a ordem da natureza, que é a ideia de um juízo teleológico. Aqui a palavra teleológico, de telos, quer dizer de finalidade, um juízo sobre finalidade. Certamente nós já olhamos para o céu e vimos imagens se formando com as nuvens. De certa maneira nós sabemos que aquilo ali é quase que uma brincadeira, e apreciamos, gostamos de ficar brincando disso às vezes, sobretudo quando somos mais jovens. E seria algo mais ou menos assim que nós vamos entrar agora, que é a ideia do juízo estético ou de gosto, no qual nós temos a ideia do belo e do sublime. A ideia do belo, como eu disse, é a ideia de um prazer desinteressado, a ideia de que ele é válido para além de mim, ainda que ele é pessoal, parece ser universal. Parece que ele tem uma forma de finalidade de um objeto e, enfim, aqui faltaria um ainda, mas eu passaria já para a ideia do sublime, que é a ideia do ilimitado. No resumo, a ideia do juízo estético é que as formas dos objetos, elas produzem em nós esse sentimento de prazer, de uma certa validade universal, então, mas isso não é racional. São coisas que nós simplesmente fruímos, nos agradável, mas não há uma racionalidade nisso que está acontecendo. Acontece para além de eu explicar o que está acontecendo. Mas, de certa forma, a característica geral são formas que se apresentam para nós e geram um prazer. Então, esta conexão de prazer é que nos interessa aqui. Se estamos procurando uma conexão entre o fenômeno e a coisa em si, essa ideia de prazer, de que é agradável, isso, de certa maneira, para Kant, faz com que nós, que procuramos ligar coisa com coisa, que às vezes não tem ligação, façamos aí desta percepção, desta realidade prazerosa, digamos que uma chave para reconectarmos, usando a palavra contemporânea, ou seja, ligarmos novamente essa ideia de fenômeno e de coisa em si. O sublime, em Kant, ele não estaria propriamente nos objetos, mas ele estaria na nossa interioridade. Quando nós percebemos algo que, de certa maneira, ela põe questões para nós, mas essas questões não estariam dadas, elas estariam naquela ideia do Kant que quando nós colocamos algo, o contrário deste algo parece que nos apresenta como problema. O sublime, então, seria uma percepção
nessa esfera também do estético, mas que nos joga para o indeterminado. A percepção de que, apesar do dado, há um indeterminado, e esse indeterminado nos mexe conosco. Ele é paradoxal porque ele é chamado do negativo, porque ele não tem forma. E ele é uma operação de percepção muito mais nossa do que propriamente da presença em si do objeto para nós. Alguns poderiam dizer que o belo estaria na natureza e o sublime seria algo da nossa subjetividade, produzido pela nossa subjetividade. Mas os dois estariam nessa esfera estética, porque ele coloca para nós perguntas e questões. E, portanto, esse último processo estético, ou esse último processo de juízo, ele perguntaria pela finalidade das coisas. Finalidades quer dizer propósito. Nós teríamos dentro de nós esta pergunta de tentar compreender que as coisas têm sempre um fim, o que nos leva a compreender o universo como uma ideia finalística, uma ideia que tem um propósito. Enfim, num resumo final aqui, a ideia kantiana é nos levar a pensar que o desafio é fazer esta reconexão entre a ideia fenomênica e a ideia numênica. Também que neste processo de reconexão através dos juízos estéticos, nós, de certa maneira, recobraríamos a ideia de liberdade, que é inerente a nós, com a ideia da natureza, sendo a natureza um processo mais mecânico. Então, apesar de haver, aparentemente, uma mecanicidade na coisa em si ou na natureza, nós reencontraríamos, porque nós vivemos esse paradoxo, nós enquanto pessoas estamos inseridos na ideia de natureza e de uma mecanicidade, mas nós temos também a liberdade. Então, com a ideia da estética, dos juízos estéticos, o que o Kant vai tentar arquitetar aí é exatamente que nós reencontraríamos a liberdade, mesmo sendo parte da nossa condição, também sermos submetidos à natureza. Bem, esse tema, se Kant resolveu ou não, a questão é que a história posterior à filosofia, vários autores tentarão trabalhar isso de novo, retomar esta ideia entre a ideia de natureza e de liberdade. Obviamente que Kant parece se dar por contente as explicações que ele dá aqui na Crítica do Juízo, porém, os autores seguintes todos existirão vários trabalhos sobre essa ideia de liberdade em Kant. Alguns retomarão, por exemplo, a ideia de espiritualidade como chave para resolver esta questão. Hegel vai ter a sua resposta em relação a isto. Enfim, vários autores tentarão falar da liberdade e tentar aí arrumar uma resposta, uma questão que supere a proposição kantiana, que de certa maneira, para alguns autores, comentadores de Kant, ainda é paradoxal. Kant não teria conseguido dar a resposta por completo deste processo. Finalizo então a ideia de crítica do juízo sinalizando exatamente que esse era o propósito kantiano de prover por outra capacidade humana esta solução que ele lança lá na Crítica da Razão Pura e tenta resolver aqui. Enfim, eu agradeço sempre a sua atenção por esta disposição de nos acompanhar até aqui e no próximo vídeo aula eu já passo exatamente para Hegel para dar sequência. Quero lembrar que isso aqui são pílulas e de certa maneira é muito desafiante para nós, que às vezes precisaríamos de recorrermos ao texto com mais paciência, dado que existe aqui uma complexidade de temas e assuntos. Por exemplo, diferir o que é juízo estético dos juízos anteriores, por que os juízos anteriores dão mais seguranças e este daqui procura essa segurança numa outra estratégia da razão, dentro dessa questão do belo e do sublime, seria uma dessas questões fundamentais. O que propriamente é esse belo, o que propriamente é este sublime, que lida com a ideia do ilimitado, do incondicionado, mas como pílula, eu creio que está dado o desafio e agradeço sempre a atenção de vocês. Até a próxima aula.